Oi, oi, gente! Boa noite! Estamos aqui de novo com mais uma live. Hoje a gente vai estar com o Silvio. O Silvio ele é conhecido como o financeiro e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre organização financeira. Por onde eu posso começar? O Silvio, ele tem muitas experiências, eu vou esperar um pouquinho vocês irem entrando. A Grazi está por aí já. Oi, Grazi! Vamos entrando. Em seguida, daqui a pouco eu vou chamar o Silvio. O Silvio, ele vai trazer umas dicas de onde eu posso começar. Como que eu posso fazer a minha organização financeira acontecer? Quais são as maiores dificuldades? Quais ferramentas eu posso utilizar para estar fazendo essa organização financeira? Vamos ver o que o Silvio vai entregar para a gente. E vocês que estão entrando aí, muito boa noite. Vão apertando no coraçãozinho. Assim que vocês apertam no coraçãozinho, a gente entrega para mais pessoas podem receber esse conteúdo que é super importante, que é a organização financeira. Apertem aqui no aviãozinho, mandem para os seus colegas de trabalho, mande para as pessoas, porque a gente precisa falar sobre organização financeira no meio da estética. Vamos ver, daqui a pouquinho eu tô chamando o Silvio. Assim que ele me sinalizar que tá pronto, eu já vou chamar ele. Estou empolgada para saber quais ferramentas a gente pode utilizar, quais são as dificuldades no meio da estética. Vamos ver o que a gente vai falar hoje sobre organização financeira. Falando nisso, vamos fixar o meu tema aqui, né? Vamos colocar aqui. Vamos lá. Deixa eu apertar aqui para fixar. Acho que foi. Isso aí, gente. Me falem aqui nos comentários se o som tá legal. Me vão falando aqui. Durante também, se vocês quiserem fazer perguntas pro Silvio, fiquem à vontade. Boa noite, Carol. Boa noite, Maiara. Boa noite, Nath. Boa noite para vocês. Vamos ver se o Silvio já tá por aqui, que daqui a pouco eu vou trazer ele. Vamos ver se eu acho aqui para chamar o Silvio. Silvio, se tu estiver por aí, me manda um convite para mim te aceitar, hein? Vamos lá, gente. Vamos ver o que o Silvio vai trazer para hoje de organização financeira. Vamos ver se eu consigo chamar ele por aqui. Vamos ver se ele vem. E aí, Silvio? Tudo bem? Tudo bem? Eu estou bem. E aí? Deixa eu Tudo aumentar um certo. pouquinho. O áudio tá bom? Tá bem tranquilo, pra mim tá. Ótimo. Então tá, tudo certo, tudo ótimo. E aí, Silvio, conhecido mais como o financeiro. E É, aí, Silvio? pouca gente conhece o Silvio, né? Na verdade, o pessoal É conhece mais o verdade. financeiro. A É gente verdade, é até verdade. por aqui conheceu você como o financeiro e O depois como financeiro. Silvio. É verdade, né? É o chato das finanças, né? Que a gente brinca. Tem um monte aí, a gente fala sempre aí marketing, vendas, aí um monte de assunto legal, daí vem o cara que quer cortar nossos baratos, né? Diminuir as contas, deixar tudo anotadinho. É o chato, né? É o chato. Mas é o que faz a gente crescer também, né? É E o aí, chato Silvio? necessário. Me conta um pouquinho, como que tu entrou nesse meio da estética? Hum. Como que foi a tua carreira profissional? Como que é teu currículo? Como que você veio parar nesse mundo de Como estética? eu vim parar nesse mundo, né? Na verdade, hoje o meu foco principal, eu sou formado em administração de empresas com comércio exterior. Aham. Trabalhei há muitos anos com comércio exterior, trabalhando com importação, exportação. Depois eu mudei totalmente o meu foco para mercado financeiro. Então eu fiz uma pós em controladoria e finanças, trabalhei muito tempo na XP Investimentos, que é uma corretora bem famosa. Eu trabalhei em banco também como gerência. E depois de um certo tempo, eu assumi parte de uma empresa familiar que a gente tem, que é uma construtora. Tá? Então, hoje,
Uma dos meus negócios hoje principal, eu trabalho com uma construtora, sou sócio de uma construtora, tá? E também, olha que engraçado, né? É um cara aqui que entende de cimento e tijolo e tá vindo falar para vocês aqui, né? Que confiança que isso vai dar, né? O cara entende de cimento e tijolo e tá aqui, o que que ele vai falar para É nós? verdade. Mas então, assim, e daí com o passar do tempo, a Grazi já começou a empreender na estética, alguns anos antes, né? Eu não me envolvia com os negócios dela. E ela teve, e eu sempre só com a minha área da construção, e a Grazi acabou tendo alguns problemas de organização financeira na estética que ela tinha. Era uma grande casa, poxa, era uma estética ali, devia ter uns 350 metros quadrados, com muitas pessoas, e eu nunca quis me envolver, não entrava muito no assunto. Mas aí depois ela teve problemas ali, acabou tendo que fechar, e ela sempre me chamava, né? Vamos entrar comigo. E eu ficava meio assim, porque eu já fazia muita coisa, correria. E eu, pô, será que. Daí eu fui conversando, fui começar a pesquisar sobre esse mercado, como ele vinha crescendo, né? Porque como o meu negócio é números, eu queria ver números, né? Antes de qualquer coisa. Então, chegou um momento que a gente decidiu, tá, vamos empreender junto. Eu acho que tem tudo para dar certo, é um mercado que está crescendo muito. E então a gente decidiu empreender junto, tá? Então, mas logo lá no início, eu lembro que a Grazi, muitas vezes, ela usava nas redes sociais dela, não comprei tal coisa porque o financeiro não deixou. Porque o financeiro não deixou. O financeiro era o insuportável. O financeiro era o insuportável da história. Então, mas daí as pessoas começaram a querer saber quem era. E eu não me esqueço que era um verão, faz 1 ano e meio atrás, 2, não lembro. Aqui, ó, a Ah, Grazi falou que tu enrolou ela 1 ano, hein? Foi o máximo que deu, o máximo que deu. Foi mais fácil a gente morar junto do que eu for ser sócio dela, viu só? Mas então, daí eu lembro que teve um verão que ela falou assim: hoje a gente vai fazer uma live, era um domingo de tarde, hoje de noite a gente vai fazer uma live e é tu que vai falar. Vamos falar de organização financeira. E eu, como assim? Isso aí não é pra mim, não gosto, rede social, meu negócio são os bastidores, ficar ali atrás escondido. E acabei fazendo, gostei e peguei gosto. Peguei gosto por isso, montei uma rede social profissional e as coisas foram acontecendo e hoje eu vou dizer que eu não consigo ficar sem isso, sabe? Virou uma paixão para mim fazer isso, estudar e passar para as pessoas, né? O que eu vou aprendendo. Então, acabou virando uma paixão minha que eu pretendo nunca mais largar. Colocou um pezinho na estética, se Gostei, apaixonou. gostei. Então agora a gente trabalha com estética, cimento e tijolo. Temos esses dois viés. Totalmente diferente, né? Totalmente, para ajudar. Mas e aí, Silvio, por quê? Da onde que surgiu Silvio o financeiro? Por que que você é conhecido como financeiro? Basicamente, assim, como a Grazi, porque na verdade, assim, ó, a Grazi, quando falava de mim nas redes sociais dela, ela nunca falava meu nome. Ela só falava financeiro. Era financeiro, financeiro, financeiro. Então, basicamente, hoje as pessoas acabam me conhecendo muito mais por financeiro porque aprenderam a me chamar de financeiro e não de Silvio. Então, Aham. mas eu vou dizer que hoje até eu uso isso mesmo, né? Nas minhas assinaturas, nos meus posts, tudo eu já coloco lá o financeiro. Entrei na brincadeira, acho que pegou e é legal. A gente escuta bastante brincadeira, Massa, mas massa. tudo é legal, legal. No fim, gostei do apelido, ficou bom o apelido. No Ficou bem final, legal. igual a Carol falou aqui, sempre sobra pro financeiro, né? Sempre sobra para o financeiro. E pegou o apelido em grupos de amigo, grupo de futebol, de WhatsApp. O financeiro. E ficou. Então, mas foi legal, gostei. É bom Que ser lembrado, legal. né? Não importa como, importante ser lembrado. E aí, Silvio, entrando nesse Uhum, organização financeira, vamos uhum. começar com a primeira pergunta. Claro, Quais são as maiores dificuldades na hora de gestão, na na hora de hora. organizar financeiramente falando? Assim, ó, eu acho que todas as dificuldades, elas vêm daqui. É da cabeça, né? Todas as nossas dificuldades, não só com isso, qualquer coisa, eu acredito que elas se resolvem aqui, né? Todas as soluções estão aqui na mente. E eu acho que quando a gente fala de gestão financeira, eu sempre brinco com aquela história. Nós estamos falando da parte do corpo que mais dói, que é o bolso. Nada dói mais no corpo que o bolso de uma pessoa, vamos falar a verdade. Então é complicado, a gente tem que quebrar alguns paradigmas, algumas crenças que a gente tem. Tá? Eu acho que tudo se baseia nisso. As dificuldades estão em mudarmos a nossa consciência perante a coisas importantes. Tá? Por exemplo, eu acho que a maioria das pessoas que trabalham na área da estética,
hoje elas são profissionais liberais e autônomas, na grande maioria, né? Tem funcionários de empresa, claro, mas a grande maioria é liberal e autônoma. E eu percebo ainda que falta algumas pessoas, elas ainda não tomaram consciência de que elas são empresárias, que elas são empreendedoras. A palavra esteta, biomédica, fisioterapeuta, ela não é o teu nome principal, ela é o teu nome do meio. O teu nome principal é empresária, é empreendedora. Quando a gente coloca, eu não estou também desmerecendo sua profissão, claro, mas a gente tem que entender que a gente tem que colocar isso na frente. Tá? Se a gente quer crescer, a gente tem que começar a ter essa consciência. E algumas pessoas, o que eu percebo? Elas acham que por elas serem um pequeno negócio, por elas atenderem numa sala de 10 metros quadrados, elas não têm que ter o mesmo profissionalismo com a sua organização financeira que uma empresa com uma estética grande, uma clínica grande. Isso não é verdade. A organização, o profissionalismo, as formas como você faz gestão são as mesmas se você trabalha sozinha numa sala de 10 metros quadrados, se você atende a domicílio e se você tem uma mega clínica. Isso não importa. A gente tem que tomar a consciência principal que tamanho não é documento. Tá? Isso a gente fala muito nos cursos. Tamanho não é documento. Um exemplo básico que a gente pode dar, quando a Grazi fechou a clínica dela, que era uma clínica grande, ela acabou saindo com muitas dívidas. E a gente com uma sala de 45 metros quadrados. Tá? Uma sala de 45 metros quadrados pagou por um ano todas as dívidas de uma clínica de 350 metros quadrados. E aí tu me diz, tamanho é documento? Tamanho não é documento. O negócio é o que você faz, como tu te organiza. O que importa são as tuas ações, as tuas atitudes, não o tamanho. Então essa é uma das consciências que eu acredito que a gente tem que ter. E tentar ao máximo entender que somos empresários, somos empreendedores, tá? Isso tem que ficar extremamente claro para nós. E quando a gente é empresário, é empreendedor, a outra consciência que a gente tem que ter é que só o nosso conhecimento técnico e o amor pelo que a gente faz, infelizmente, não resolve. Não é suficiente, gente. A gente precisa ter outras competências. A gente precisa entender de marketing, de vendas, gestão, saber planejar, cuidar do nosso dinheiro. Tudo isso é necessário. E eu digo assim, ó, não é que nem seja necessário, é o mínimo. O mínimo que você vai ter é isso. Vamos pegar dados aí do Sebrae, por exemplo, que falam aí que entre 50% a 60% das empresas que abrem no Brasil fecham em 5 anos. Aí eu te pergunto, será que elas fecharam? E dentro disso tem pequenas empresas, né? Autônomos, liberais. Será que eles fecharam porque eles não tinham conhecimento técnico, porque eles não eram bons no que faziam? Eu acho que não, porque normalmente quando tu abre algo, tu acredita que tu é bom naquilo. E se tu for pegar algumas respostas desses empresários que fecharam as portas, eles falam muito em carga tributária alta, falta de clientes nos primeiros anos, mas o que é unanimidade é tu percebe que as pessoas falam que faltou organização e planejamento. Tá? Por que isso? Porque as pessoas costumam pensar nisso só depois que um problema acontece. Elas não pensam nisso antes. Sabe aquela frase, prevenir é melhor que remediar? Basicamente é isso. Prevenir é melhor que remediar, sim. Então a gente tem que tomar essa consciência de não começar a tomar atitudes necessárias só quando alguma coisa ruim acontece. Vamos dar um exemplo. Antes da pandemia, quem falava de reserva de emergência? Ninguém falava em fazer reserva de emergência. Agora tu abre teu Instagram, todo mundo que está falando de gestão financeira fala de reserva de emergência, porque se mostrou necessário, né? Eu realmente, eu também trago isso, não vou dizer que não, eu também já trouxe esse assunto. Então é necessário. Então são coisas que infelizmente a gente só começa a ver quando dói. E quando dói no bolso é pior ainda, tá? Então eu acho que esse tipo de consciência a gente tem que começar a trazer. Uma outra consciência que eu acho que a gente tem que quebrar é a aversão à matemática quando a gente fala de organização financeira, tá? Porque quando tu fala de gestão financeira, a pessoa lá que não estudou isso na faculdade, ela remete direto ao tempo de escola. Daí na cabeça dela, ela começa a pensar álgebra, trigonometria, equação, é o que vem na cabeça dela. Só que na verdade, quando a gente faz uma organização financeira, uma gestão, a gente tem que entender que isso é 95% disciplina na execução das coisas que tu faz. Então, ter dias exatos para te organizar, para olhar tuas contas, ter horários do seu dia para fazer isso e força de vontade. E 5%, às vezes talvez eu nem diga 5%, até talvez menos, e 5% de entender alguma coisa de conta matemática.
Gestão, organização financeira é disciplina e vontade de fazer o que tem que ser feito. Número, tu não precisa, tu precisa entender um mínimo de número para tu fazer uma gestão financeira. Eu acho que a gente tem que começar a ter essa consciência também. E acho que se quiser me interromper, pode interromper, tá? Daí eu paro aqui que eu vou falando. Daqui a pouco eu vou soltar as perguntas. Tá bom. Tá E uma outra questão que eu acho que a gente precisa entender é que assim, ó, quando a gente fala de organização e gestão de dinheiro, existem três pilares que devem ser seguidos em ordem. A gente precisa ter esses três pilares na gestão e na organização financeira. Primeiro deles, tu organizar, tu controlar tudo que está entrando e saindo de dinheiro. Pera lá. Isso aí a gente está entrando por onde a gente começa a Ah, tu já quer passar? Então tá, vamos depois. Tudo bem. Tudo bem. Tá, então vamos deixar mais pra frente então essa parte. Ótimo. Pegou o embalo e tá indo. Antes de você dar essa dica por onde começar, como começar, me fala, na sua opinião, por que é tão importante fazer essa organização financeira? Por que é importante? Por que a gente precisa fazer organização financeira? Tá. Primeiro, vamos lá. Se a gente for pensar hoje, mercado de trabalho, profissões, todas as profissões, elas, não digo nem só da estética e beleza, mas em geral, todo mundo tem muito acesso à informação e tudo é muito rápido, né? Vamos pensar o seguinte, há pouco tempo atrás a gente falava aquela frase, viva um dia de cada vez, né? Hoje a gente não fala mais essa frase, hoje a gente fala viva um minuto de cada vez, porque é tudo muito rápido. E um mínimo, se você quer empreender, quer crescer com o seu negócio, o mínimo que você tem que fazer é organizar as suas contas. É ter uma organização financeira, isso é o mínimo. O mundo pede isso. Não é ninguém pedindo para você. As necessidades pedem isso. Se você não tem isso, a chance de tu te perpetuar com o teu negócio lá na frente é muito baixa. Tá? E isso vem ao outro motivo que é tão importante, eu acredito. Eu gosto muito de futebol, então eu faço muita analogia de futebol com negócios, tá? Então vamos pensar assim, ó, vamos pensar no mundo dos negócios, o empreendedorismo, o empresário. Tu tem duas frentes, que é o teu ataque e a tua defesa, vamos dar de exemplo, tá? O que é teu ataque? O teu ataque é tu saber fazer um bom marketing, saber usar as redes sociais, tu saber técnicas de venda, que isso é essencial, todo mundo deve saber, é saber se posicionar, em que segmento eu quero estar, que nicho eu vou trabalhar. Isso é o teu ataque, é o ataque do teu negócio, é o que faz o teu negócio crescer. Tá? E o outro lado a gente tem a defesa do teu negócio. O que é a defesa? É tu saber planejar, é tu saber organizar o teu dinheiro, é tu saber fazer gestão das suas ações. Agora tu entende que um time não consegue ser vitorioso se ele tem um ataque muito bom e não tem uma defesa boa? Ele precisa ter uma defesa boa. O ataque precisa da defesa. Então, o que eu quero dizer com isso? Tu não vai conseguir expandir o teu negócio para patamares que tu almeja lá na frente se tu não tiver uma base sólida que sustente isso, que te dê segurança para crescer, evoluir. Tu cresce e evolui com o teu ataque, mas o que te sustenta, o que te dá segurança é a tua defesa. E isso quem traz é uma gestão, é uma organização do teu negócio. Então, por isso eu acredito que organização financeira é tão importante por isso. Porque é ela que te dá sustentação para tu fazer coisas grandes lá na frente. É como se fosse a base, né? É a base do teu negócio, é a base, exato. Falando sobre tudo isso, e agora, colocando em prática, Silvio, como eu começo, por onde eu começo, qual que é o primeiro passo para que eu comece a fazer a gestão financeira? Ou até para que eu comece a organizar minha clínica nesse sentido. Olha, quando a gente começa a falar de organização financeira, então vamos voltar agora nos três pilares que eu acredito que isso é essencial para qualquer negócio, tá? Quando a gente fala de gestão financeira, eu sempre trago os três pilares essenciais e esses três pilares eles têm que ser seguidos em ordem, tá? Então, o primeiro pilar é você controlar tudo que está entrando e tudo que está saindo de dinheiro do teu negócio. Tem que fazer isso, tá? É um local onde você controla todas as movimentações. O segundo pilar é você analisar... Uma pergunta, Silvio, desculpa. Claro, manda. Claro, ótimo. Vamos Essas lá. entradas eu posso fazer tanto eu comprei, por exemplo, uma luva nova. Eu vou colocar como saída ali.
Ah, Isso, entrada de tal procedimento. É nesse sentido que você está falando? exatamente. É nesse sentido. Assim, ó, é tudo que você comprou, tudo que tu gastou e tudo que entrou. Tu não vai Aham. fazer isso normalmente na mesma ferramenta. Normalmente tu tem duas. Então tu vai ter uma ali onde tudo que tu comprou e assim, ó, a luva nova, o produto, pagou a conta de aluguel, o condomínio, pagou a água, tanto os teus custos variáveis, né, que são aqueles ligados à tua produção, quanto os custos fixos, que normalmente são aqueles custos ligados ao seu espaço. Tudo, 100%. E também um local onde você vai controlar tudo que você vendeu. Então, vendi um produto, anota lá o nome da cliente, o produto, o preço e forma de pagamento. Fez um procedimento, nome da cliente, a data, forma de pagamento, procedimento tal. Tudo isso tem que ser anotado. Tá? Esse controle tem que ser feito. E por isso que vem aquela parte da disciplina, né? Tu tem que ter momentos do teu dia para fazer isso. Porque essa questão de organizar, de controlar, ela não, tu não pode assim, ó, eu vou deixar para o final do mês anotar tudo. Não. Vira uma bola de neve e tu não vai lembrar o que tu fez lá atrás. Então, tente fazer isso dia sim, dia não, ou todo final do dia, mas faça com constância, porque senão vira uma bola de neve. E o que acontece? Quando tu começa, depois eu faço, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que tu vai ficar com preguiça de tanta coisa que vai ter para anotar e tu não vai fazer. Então, por isso que é importante manter uma constância nisso. E daí o segundo pilar, depois de tu controlar tudo que está entrando e saindo, eu acredito que é analisar teus números. Então, tu controlou, tu está colocando em algum local, tá, o que está acontecendo, tuas saídas, tuas entradas, depois tu vai conseguir analisar o que está acontecendo. Estou vendendo bem? Não estou tendo muito gasto? Qual o procedimento que está me dando mais retorno? Começa a analisar. E o terceiro pilar é tomar decisões que envolvam dinheiro. Basicamente são esses três. Controla tudo que está entrando e saindo, analisa aquilo que tu está anotando e depois que tu analisa, tu decide o que vai fazer. Mas aí vem um grande problema que eu percebo, tá? Se eu perguntar aí para todo o pessoal que está na live, por exemplo, vocês controlam 100% do que entra e sai do negócio de vocês? Tudo, né? Muitas pessoas aí vão dizer, algumas que sim, mas eu acho que a grande maioria acaba dizendo que não controlam 100%, né? E vocês analisam seus números, vocês sabem quanto vocês tiveram de lucro nos últimos meses, você sabe quais são os procedimentos que dão mais retorno, onde você tem mais gasto. Eu acredito também que muitas pessoas acabam não sabendo esses resultados, o que acontece. Mas se eu perguntar para vocês, vocês tomam decisões que envolvem dinheiro? 100% de vocês vai dizer que toma. Por quê? Porque é inevitável. Tu é obrigado a todo momento da tua vida ficar tomando decisão que envolve dinheiro. Só que o que acontece? Nós tomamos decisões muitas vezes sobre algo que a gente não controla direito e que a gente não analisa direito. O que eu quero dizer isso para vocês? A gente sempre pula para o último pilar, a gente não faz a sequência correta, a gente não controla, não analisa para depois tomar decisão. A gente toma decisão sem controlar, entende? Então essa consciência a gente tem que ter. Então a gente tem que partir desse princípio. Qualquer coisa que a gente vai fazer que envolve organização financeira, você tem que entender isso. Tá? Isso precisa estar dentro da sua mente para depois você tomar as outras ações. Tá? Então essa aí seria a primeira. E assim, depois que você começa a ter essa consciência, a primeira ação, e realmente, basicamente são ações em ordem que eu vou trazer aqui para vocês. A primeira ação que eu acredito que a gente tem que trazer é de separar nossas contas. Tá? Tu tem que separar a tua conta profissional, tu tem que separar a tua conta profissional da tua conta pessoal. A gente tem que entender uma coisa, eu não posso pagar o meu fornecedor na mesma conta que eu vou no mercado fazer compras para o final de semana. Que eu vou fazer compras para o meu churrasco no final de semana, não pode ser a mesma conta que eu pago ao meu fornecedor. Isso não pode. A gente precisa ter essa divisão. Porque no momento que eu acabo usando a mesma conta para movimentação pessoal, profissional, faço essa mistura, chega uma hora que eu vou perder todo o meu controle operacional do meu negócio. Como que eu vou saber se eu estou sendo lucrativo ou não lá no final do mês, se tem ali uma compra de carne, cerveja no meio do meu extrato bancário, tu entende? Tem que existir essa divisão, tem que existir essa divisão de compras, tá? De movimentações. Então a gente sempre bate na tecla que você precisa ter uma conta bancária para suas movimentações profissionais, que é onde você recebe e paga, né, suas contas profissionais, e uma conta bancária pessoal. Elas devem ser separadas. E daí, às vezes, eu já ouvi de profissionais em cursos falando, Silvio, mas eu não preciso disso. Eu consigo controlar
tudo numa única conta, nunca deu problema. Ok, mas o seguinte, se você hoje você consegue, eu acredito que a ideia de todo mundo que está aqui é crescer, evoluir, né? Buscar coisas novas, correto? E quando tu busca coisas novas, quer crescer, evoluir no teu negócio, a tendência é que com o tempo você tenha mais movimentações financeiras. E no momento que você tiver mais movimentações financeiras, vai ficar incontrolável uma única conta para despesas pessoais e profissionais. Então tem que existir essa divisão. E daí assim, a gente bate muito na tecla hoje que, poxa, tu não quer ter mais tarifa bancária, não quer, né, ter duas despesas, mas existem tantos bancos digitais hoje que tu pode abrir uma conta no banco digital e fazer movimentações. Vários bancos digitais hoje aí, tu faz contas e tu não paga por transferências, tu não paga a tarifa bancária. Então tem várias oportunidades. Tem alguns bancos até, vamos dar um exemplo, eu posso falar o nome de bancos aqui, não tem problema Pode. falar? Não, tá, não é propaganda. Vamos pegar o exemplo aí, tem o Banco Inter aí, que é um banco que hoje ele traz todos os benefícios que um banco tradicional traz, tá? Então ele é parte de investimento, financiamento, empréstimo, seguro. Poxa, é um banco bem completo e digital, sem tarifas. Temos aí um banco que é muito conhecido da maioria das pessoas, que é o Nubank. Nubank também é um banco bem conhecido. Daí tem a Agibank, Banco Neon, C6 Bank. Poxa, então assim, a oportunidade de bancos sem tarifas são imensas. Então, se a desculpa é não quero ter dois bancos para não pagar mais conta, isso não é desculpa, tá? E vamos ser sinceros, para tu abrir uma conta no banco digital hoje, tu entra no computador e em 10 minutos tu abre a conta e em 15 o cartão está na tua casa. Então, as facilidades estão aí para isso, tá? Então, acho que a própria maquininha, né? Até para ter maquininha. Então, o que eu penso, sabe? Essa é a primeira coisa, tá? A gente não pode ficar pensando em gestão financeira na mesma hora na tua cabeça, tu pensando no teu fornecedor e tuas contas de casa. Eu não posso, isso tem que ser separado. Eu não posso pensar sobre esses dois assuntos de uma única vez. E aí já começa o problema. E é o tipo de coisa que a gente vê não só em pequenos negócios, a gente vê grandes empresas. A minha empresa é familiar até, e eu vejo muito isso em empresa familiar grande, que ela acaba misturando as contas e no fim acaba dando problema. Tem que haver uma certa divisão disso. Tá? E eu acredito que depois que tu começa a entender essa divisão, um outro ponto, um outro aspecto que a gente tem que trazer é saber como é que eu vou me remunerar. Tá? Poxa, eu tenho uma conta profissional e tenho uma conta pessoal. Tu recebe, tuas receitas, teu dinheiro vai entrar sempre pela conta profissional, correto? Mas agora, como que eu faço para transferir da minha conta profissional para a minha conta pessoal? Eu acredito que a gente tem que pensar em dois aspectos importantes. O primeiro deles é quando. Quando que eu vou me remunerar? Qual vai ser os meus períodos de remuneração? Eu preciso definir isso, né? Olha, uma coisa que eu vou dizer para vocês, não definam que vai ser dia sim, dia não, né? Daí também não resolve muito, não vai ajudar vocês. Mas eu acredito, poxa, que tu vai dizer, poxa, todo dia 15, de 15 em 15 dias, todo dia 30, todo dia 5, tu tem que definir uma data específica para a sua retirada da conta profissional para a conta pessoal. E é importante que você siga isso que você planejou. Tente não fugir disso, tá? Isso é essencial. E o outro aspecto é tu entender quanto que tu vai retirar. Agora, o quanto que tu vai retirar, assim, não existe um número mágico, não tem como eu te dizer quanto que você vai retirar. Poxa, aí vai depender muito do que você precisa para sobreviver na sua vida pessoal, depende muito do ciclo financeiro do teu negócio, né? Daqui a pouco tu está tirando um valor ali que não tem como sair lá naquela data porque o teu ciclo financeiro não aceita. Então, depende, tu vai ter que definir. Poxa, vai ser um valor fixo todo dia de 15 em 15 dias? Vai ser um percentual das minhas vendas todo dia 30? Então, tu tem que definir isso. Defina quando e quanto. Eu acho que isso é essencial, tá? Esses são os dois pontos principais para a gente começar a ter organização financeira. É a base da organização financeira, tá? E dentro disso, tem até alguma coisa, um ponto que eu trouxe até nas minhas redes sociais esses dias, que aí é uma outra falha das pessoas, que elas começam a ter essa falha quando começam a fazer organização financeira, tá? O que acontece? As pessoas começam assim, ó, elas percebem que elas não estão retirando, o negócio delas não está dando o faturamento que elas gostariam, delas pensam assim, como primeira ação da minha organização financeira, vou começar a tirar menos dinheiro.
Uhum, uhum, As pessoas acabam pensando isso muitas vezes. Quando elas se apavoram e veem que o negócio não está dando certo, não está trazendo retorno, elas pensam, ah, agora eu vou cuidar do meu dinheiro, vou começar a me pagar menos. Só que eu vejo, às vezes é necessário, correto? Mas eu vejo muito nesse aspecto que quando a gente fica focando tanto nisso, eu não vejo como um bom ponto. Por quê? Tu acaba te punindo pelo teu negócio não estar trazendo o retorno que tu gostaria. Né? As pessoas acabam fazendo isso. E eu fico pensando, será que ao invés de começar a me remunerar menos, né, achando que eu estou sendo uma pessoa consciente por isso, será que não é melhor eu usar a minha energia em buscar novas formas de trazer receita para o meu negócio? Né? Eu acho que esse é um ponto que a gente não pode se confundir. A gente não pode confundir organização financeira com tentar crescer. Então, poxa, por que eu vou pensar em me punir pelo meu negócio não estar dando o retorno que eu quero? Isso não é organização financeira. Então, eu vou tentar buscar novas formas de trazer receita para o meu negócio. Né? Então, isso faz parte. Né? Eu vou dar um exemplo nosso, da Grazi e meu. Quando a gente iniciou essa pandemia, nós estávamos para abril, maio e junho. Nós tínhamos 11 cursos presenciais marcados no Brasil todo, mais palestras, simpósios, e investimos dinheiro nisso. E simplesmente cortou. Acabou, não vai ter dinheiro. Já era. Daí a gente teve 2 dias ali, né, de, meu Deus, e agora? Vamos ficar pensando nisso? Não vai resolver. Ai, vamos parar de gastar aqui. Quem sabe a gente não arruma um outro jeito de trazer receita. Então a gente já tinha o projeto do curso online, a gente acelerou ele e trouxemos, né, ele com uma antecedência, ajustamos e lançamos no mercado. Então foi uma forma de adaptar e trazer novas receitas. Então eu gosto muito de trazer isso. A gente também tem que cuidar para não achar que a gente está se fazendo organização financeira quando a gente começa a se punir, tá? Então também é algo que eu gostaria de trazer para vocês. Eu acredito que esses são os 2 primeiros pontos, tá? Eu não sei se tem alguma pergunta, se eu continuo aqui, como é que... Tenho. Só antes, Claro. vocês que estão assistindo a gente, eu vi que tem algumas perguntas aqui. Podem fazer Uhum. mais perguntas que no final eu vou estar perguntando para o Silvio responder, tá? E Ótimo. Silvio, Se eu não souber, eu respondo depois, tá? e aí Pode assim, acontecer. Silvio, não, tu vai saber sim, vai saber, eu já Ó, dei uma lida nas perguntas aqui. Baseado nesses pilares que tu comentou comigo, uhum, como que eu começo? Aonde que eu planejo? Por exemplo, uhum. eu vou fazer anotação aonde? O que que você recomenda? Recomenda aplicativo? Recomenda planilha? Recomenda sistema? O que que você recomenda? Olha, a primeira coisa, eu vou falar como o que eu não recomendo, tá? Aham, Eu não recomendo o caderno e não uhum, recomendo a agenda. A gente aham, sabe que tem muita gente que controla na agenda e no caderno. A uhum, Grazi antigamente controlava numa agenda. Estou uhum. entregando ela aqui agora para vocês. Agora ela usa planilha melhor que eu, entendeu? Eu só olho a planilha no final do mês. Isso até é uma coisa interessante, assim, as pessoas falam, ah, mas a Grazi tem o Silvio que organiza. Eu não mexo mais em nada da estética. Nadinha. Eu olho o final do mês e a gente começa a tomar umas decisões juntos. Mas quem coloca tudo, organiza ela, deixei na mão dela. Não tem tempo Que para isso massa, que mais. massa. Então, assim, ó, o que eu digo para vocês? Eu acredito que, poxa, isso depende muito do que fica bom para cada pessoa, tá? Vamos trazer 2 opções. Planilhas, vamos pegar aí planilhas de Excel, organizações em planilha de Excel, e existem também ferramentas, sistemas, né? O que eu vou te dizer? Tem gente que não se acostuma com planilha do Excel ou não quer ver, ou não quer pedir ajuda para ninguém para aprender. Uhum, Então, pô, daqui a pouco se adapta com um sistema, mas uhum, eu conheço muitas pessoas também que não conseguiram se adaptar com nenhum sistema e uhum, acabaram preferindo planilhas de Excel. Então eu acredito que assim, ó, a primeira coisa, o sistema ou a planilha que você vai utilizar, ela tem que ser algo fácil. Também assim, não adianta você criar uma planilha de Excel com milhões de formas, um negócio assim, ó, de gênio, de engenheiro para fazer a planilha, se ela não é fácil. Tá? uhum. Às vezes, a melhor forma de tu organizar é uma planilha simplesinha com 5, 6 informações que tu digita rapidamente. Tá? Tu não precisa fazer uma coisa megalomaníaca para ter resultado. Às vezes até piora. Tá? Então, eu acredito que depende muito no que tu te adapta. Então, daqui a pouco, se hoje você trabalha com uma agenda, um caderno, como eu falei para vocês, teste uma planilha de Excel. Se a planilha de Excel não deu resultado, não gostou,
pense em alguns sistemas, tente se adaptar com alguns sistemas, né? Existem vários sistemas aí no mercado, até de cabeça eu não vou lembrar de nenhum aqui, mas a gente pode depois buscar para vocês. Então, isso depende muito do que você se adapta, tá? O que eu diria, volto a dizer, tentem abolir a caderno e a agenda pelo seguinte fato. É a mesma coisa que eu trouxe antes. Hoje pode ser que fica fácil para vocês usar uma agenda para anotar todas as suas compras e tudo que tu vendeu. Hoje pode parecer fácil. Mas com o passar do tempo, quando tu for crescendo, evoluindo, as movimentações, os controles vão aumentar. E tu não vai conseguir fazer isso num caderno, numa agenda. Então comece, mesmo que hoje você consiga, mude o teu hábito desde agora, tá? E eu nunca me esqueço que teve um curso presencial que a gente falou, que a gente entrega em cursos muitas planilhas, né? E eu no curso mesmo mostro as planilhas no slide e tal, abro o Excel e vou mostrando as planilhas como é que funciona. E teve uma menina lá no fundo que falou assim, meu Deus do céu, pra que isso aí? Não preciso disso. E começou apavorada assim, né? As outras olharam assim, o que é isso? E daí eu expliquei pra ela, é que assim, ó, às vezes a gente acha que é trabalhoso, às vezes a gente acha que é difícil, mas se tu acha que é trabalhoso, esse tipo de coisa vai ser trabalhoso uma vez só. Que é quando tu começa a aprender e organizar. Depois que tu pega o ritmo, a disciplina de fazer o que tem que ser feito, aquilo vai salvar a tua vida no final das contas, tá? É trabalhoso? É trabalhoso uma vez só. Depois o negócio vai. Então a gente tem que ter essa consciência. Gente, vamos ser sinceros. Nos cursos aí de estética, biomedicina, físio, se aprende cada coisa, né? Eu pegava os livros da Grazi, ali tem coisas que tem que decorar e anotar. Sim. Aprender a colocar números numa planilha, numa ferramenta, isso é muito, como a gente fala aqui no Sul, é barbada, é simples demais, tá? Então, perto do que vocês aprendem, isso não é nada. A questão é simplesmente quebrar essa crença de que isso é horrível, que não é. É muito mais fácil do que as coisas que vocês aprenderam na faculdade, isso eu garanto. Virar rotina. É rotina, é como eu... Gente, se vocês estão tirando 30 minutos para assistir essa live, tirem 30 minutos para colocar tudo numa planilha, tudo dentro do sistema do que está acontecendo financeiramente. Isso aí, como eu falei para ti, né, Camila? Volto a repetir. Tu entende que isso é pouca matemática e muito mais disciplina e vontade? É isso que eu tô falando. É disciplina de fazer as coisas e ter vontade. E às vezes, eu não gosto nem de trazer a palavra força de vontade, que força todo mundo tem. O que acaba faltando, às vezes, é um pouquinho de vontade de fazer, né? Então é isso, é muito mais isso do que pensar em número. Número é a última coisa que tu vai aprender a mexer, entende? É organização. É muito mais essa questão, tá? Com certeza. Silvio, como a gente está com um pouquinho tempo, eu vou para as perguntas, porque tem bastante pergunta, tá? A primeira é da Carol. Ela perguntou, como começar meu negócio sem quebrar? O que preciso investir primeiro? Aí tá, vamos lá. Sempre que a gente vai montar um negócio, iniciar ele, tá? Tem o que a gente chama de investimentos iniciais, tá? Eu vou tentar falar bem rapidamente, porque isso é uma aula inteira, tá? Eu acabei de fazer uma aula disso pro curso online e foi uma aula de quase 1 hora, mas vou reduzir em minutos, tá? E aí, Carol, vamos assim, ó. Investimentos iniciais, o que acontece? Organização financeira, gestão financeira é tão importante que tu tem que fazer ela antes mesmo do teu negócio começar, que é o que ela está falando. Quero montar o meu negócio. A primeira coisa que tu tem que pensar é nos teus investimentos iniciais. Então, o que eu vou ter de gasto para montar o meu negócio? Vamos dividir ali. Poxa, tu vai ter os investimentos fixos que tu vai ter que ter, tu vai gastar ali com móveis. Primeiro, digamos que tu alocou um espaço, tá? Vou entrar ali, o que eu vou ter de gasto para deixar tudo redondinho para eu montar o meu negócio? Tu vai ter que listar, tá? Tu vai ter que fazer uma previsão de gastos, de todos os teus gastos que tu vai ter para deixar o teu negócio redondinho para tu iniciar os teus trabalhos. Então, vamos lá. Vamos pegar exemplos. Primeiros gastos que tu vai colocar ali, os teus investimentos iniciais, os teus investimentos fixos. Então, o que eu vou gastar de móveis? O que eu vou gastar para mobiliar o meu espaço? Móveis, ar-condicionado, a minha maca, equipamentos, máquinas que eu vou utilizar. Então, tu precisa orçar tudo isso. Tudo aquilo que faz parte do teu ambiente físico, né? Para você atender. Então, você vai ter que fazer uma lista de tudo que tu vai precisar e vai fazer um orçamento, um prévio orçamento de quanto eu vou gastar de móveis, quanto eu vou gastar de equipamento, comprando ar-condicionado, quanto eu vou gastar para montar o meu ambiente físico.
Isso é a primeira coisa que tu vai colocar na tua listinha. Lista e orça. Quanto que vai dar de orçamento médio? Depois, tu tem que pensar naqueles investimentos que são os que a gente fala pré-operacionais. Quanto que eu vou gastar para montar minha empresa? Tem uma burocracia para isso. Quanto que eu vou gastar para conseguir o meu alvará de funcionamento da minha sala? Quanto que eu vou gastar para conseguir meu alvará de saúde? Eu vou ter um gasto com algum contador para montar minha empresa? Então, sabe, todos aqueles gastos ligados à parte burocrática, de documento, lista um por um todos os gastos que tu vai ter e faz um orçamento de cada desses gastos, quanto que talvez tu vai gastar, tá? Depois disso, vem para o terceiro ponto que tu tem que pensar, que esse tem que ter cuidado, esse tem que ter cuidado. Esse ponto dá uma outra aula inteira, mas vamos resumir, que é o capital de giro inicial, tá? Capital de giro inicial. Por quê, gente? Normalmente, quando tu inicia um negócio, talvez ele não vá, isso não é regra, tá? Mas pode ser que lá no início ele não seja lucrativo, ele ainda não traga retorno suficiente para tu pagar tuas contas, correto? Talvez demore um pouquinho para ele começar a andar. Então, antes de tu montar o teu negócio, é extrema importância que tu tenha um caixa guardado, que vai ser aquele caixa que vai te sustentar até o negócio começar a andar com as próprias pernas, até ele começar a dar retorno, tá? Então, esses são os 3 pontos. Tem que pensar, o que eu vou gastar para mobiliar, montar minha sala? Quais são os meus gastos ali com burocracia, gastos jurídicos? E o último, quanto que eu preciso ter de caixa, tá? Para me sustentar pelos próximos, 6 meses, vamos dizer assim, até o meu negócio rodar. Então, esses são os 3 primeiros pontos que tu tem que listá-los e anotar o orçamento que tu vai fazer de cada um deles. Aí lá embaixo tu soma tudo e agora eu tenho uma noção do tamanho do negócio que eu vou ter que investir. Então, basicamente, seriam esses 3 pontos aí que a gente tem que começar a imaginar. Show! Já respondeu a pergunta da Drica aqui, que também era relacionada a isso, e da Martins também. E agora eu tenho da Jéssica. Ela perguntou, fala um pouco sobre custos fixos e variáveis dentro da estética. Vamos lá. Os custos fixos são todos aqueles custos ligados, normalmente eles são ligados ao seu espaço físico, tá? O que acontece custo fixo? Custo fixo normalmente é aquele gasto, aquela despesa que independe se tu vende ou tu não vende, tu tem ela igual. Digamos assim, tu abre a porta, dia primeiro entrou na tua sala, tu sabe que os teus custos fixos tu vai ter que pagar, independente se tu vai fazer alguma coisa ou não. Isso aí foi uma grande preocupação na pandemia. Por quê? Porque, bom, as pessoas muitas vezes, as profissionais não estavam atendendo, então elas não precisavam ficar comprando produto, um gasto a menos. Porém, elas tinham que pagar o condomínio, elas tinham que pagar o aluguel, elas tinham que pagar a luz, a água, essas coisas, a telefonia, a internet, sabe? Taxa de tarifa bancária. Esses custos continuaram na pandemia, mesmo tu não atendendo. E esses são os custos fixos. São aqueles custos que normalmente tu utiliza para manter o teu espaço. E aqui vai uma coisa que muitas pessoas não sabem. A tua remuneração faz parte do teu custo fixo. Tu não te remunera com o teu lucro. Tem pessoas que pensam assim, eu tive um lucro de 5 mil, em cima disso eu me remunero. Não, tu não te remunera com o teu lucro. Porque a tua remuneração está junto com os teus custos fixos. Então, vamos lá resumir. Condomínio, aluguel, luz, cafezinho, faxina, internet, tua remuneração, tudo isso faz parte do teu custo fixo. É aquilo que tu precisa ter todo mês, independente se tu venda ou tu não venda, tá? Os custos variáveis são aqueles custos que variam conforme a tua produção, conforme tu vende. Então, se tu faz mais atendimentos, tu tem que comprar mais materiais descartáveis. Tu tem que comprar mais produtos que tu utiliza nos teus atendimentos. Se tu paga comissão para alguém que trabalha contigo, quanto mais ela vende, maior é a comissão. Então, todos esses custos ligados aos teus atendimentos, aos teus procedimentos, eles são os custos variáveis. Quanto mais tu atende, mais custos variáveis você vai ter. Se você atende menos, esses custos eles acabam sendo reduzidos, né, de uma certa forma. E aí vai um toque, tá, para as pessoas que pode acontecer. Muitas vezes a gente olha lá nossos preços de venda e percebe que a nossa precificação
ela não está batendo, parece ter alguma coisa errada. Poxa, mas pelo meu cálculo aqui de preço, eu tô tendo lucro no meu procedimento, mas lá no final do mês eu estou no prejuízo. Uhum. Muitas vezes é porque o teu custo fixo é muito alto Uhum. e acaba sendo que teu custo fixo representa uma parcela muito grande na tua formação de preço de venda. Então a gente tem que cuidar isso também na formação de preço de venda, né? Já aproveitando aí o embalo. Quase já falou sobre precificação também. E falando de dinheiro, quanto que é necessário para abrir uma clínica pequena, Silvio? Olha aí essa pergunta aí. Bom, a palavra certa para responder é depende, né? Mas tudo bem. Depende. Mas vamos lá. É que digamos assim, ó, depende muito do local, depende muito do que tu vai, depende do tamanho do local, do aluguel do espaço, quanto tu pretende ter de remuneração, quanto que tu vai gastar de imóveis. Então isso aí vai depender muito do que tu tá buscando, tá? Tu não vai conseguir, sendo bem sincero também, eu não vou dizer um valor aqui exato porque eu estaria mentindo. Se alguém falar a tanto, depende da tua região, né? Depende do local que tu tá, porque realmente tu tem que pensar em todos aqueles investimentos iniciais que eu falei. Depois que tu listar eles, é que tu vai saber quanto que tu vai precisar. Por isso que é tão importante listar os investimentos fixos, os com documentação, quanto que tu precisa ter de caixa inicial. É isso, é a soma disso que vai dizer quanto que tu vai precisar para montar o teu negócio, tá? Então, sendo bem sincero, assim, tu não vai... Se eu disser um valor exato, depende. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, pode ser um valor. Salvador, pode ser que os preços dos aluguéis são diferentes, o preço para tu montar, mobiliar uma sala é diferente. Então, para achar essa resposta, pense em listar e orçar o que eu falei ali dos investimentos iniciais. Seria a melhor opção hoje, tá? Do que eu falar uma mentira aqui para vocês. É. A Ana perguntou: vale a pena ter sócia ou não? Eu acredito que sócio é um negócio assim, ó. O que eu vou dizer? Todo dia eu olho para a janela aqui do 14º andar, dá vontade de jogar a Grazi. E às vezes eu sei que ela pensa isso de mim também, tá? Brincadeira, brincadeira. A gente se mata às vezes, não vou dizer que não. A gente se mata às vezes, a gente não concorda. Mas o que acontece? Sócio, ele é interessante. Primeira coisa, sócio tem que ser uma pessoa que tem o mesmo propósito que tu. Tu não vai pegar uma pessoa que tem um propósito diferente que você. Eu acredito que o legal de sócio, porque o sócio é um cara que divide o risco com você, né? Ele tá dividindo, ele tá abraçando o teu sonho e abraçando o risco do negócio. Todo negócio tem um risco. Eu acredito que um negócio muito legal é quando a sociedade traz duas pessoas que têm competências diferentes. Para mim, isso é essencial. Tá? Dentro do nosso negócio, eu e a Grazi temos outras empresas que a gente já está montando, que já estão funcionando, e a gente tem características diferentes, por exemplo, eu e ela. Eu sou um cara muito do planejamento, da organização, e a Grazi é aquela pessoa que, assim, ó, vamos fazer isso? Ela já fez. Ela não pensa, ela não hesita. E todo negócio precisa de um... todo mundo precisa de uma pessoa que não hesita. Muitas pessoas até ficam apavoradas em saber que ela é recém-formada, só que, cara, ela tem 50 milhões de cursos, e o motivo de ela estar onde está é porque ela não hesita, ela não tem medo, ela vai lá e faz. Então, é uma característica dela e eu sou o cara que segura. Então, eu acredito que é interessante ter sócio, principalmente se o sócio tem o mesmo propósito que tu e que talvez é interessante se eles têm habilidades diferentes. Isso ajuda bastante. Às vezes, pessoas com habilidades iguais, elas batem cabeça dentro do negócio, né? E se Eu acho que sonha isso é junto, né? Isso eu acho que é o sonhar, mais tem que sonhar. importante. Tem que sonhar junto, isso é essencial. Isso é verdade. A Bruna perguntou: no início você indica já lançar o Polabore ou deixar para contar com ele depois que estamos mais firme no mercado? Já aproveitando também, ela colocou que tem dúvida também em depreciação. Se convém lançar ou não. Verdade. Se vale lançar depreciação ou não. Digamos, depreciação de imóveis, máquinas. Olha, eu vou ser bem sincero. A gente acaba, a Grazi e eu, a gente acaba fazendo um lançamento de depreciação de imóveis, máquinas ali uma vez ao ano, talvez de 2 em 2 anos. A gente não foca tanto nisso, vou ser bem sincera contigo, tá? A gente não acaba colocando isso. Normalmente tu vai cuidar da depreciação dos teus móveis, dos teus equipamentos, quando tu vai fazer a relação de quanto que você tem de ativo imobilizado dentro do teu negócio, né? Que daí é teus móveis, tuas máquinas, teus equipamentos. Eu acredito que no início tu não te prende nisso, tá? Eu acho que esse é o tipo de coisa que tu vai pensar mais lá na frente,
quando tu vai fazer um cálculo de quanto que você tem de ativo mobilizado do teu negócio, tá? Qual era a primeira pergunta mesmo? Era em questão de lançar o Polabore no início Pro ou Labore. não? Tá. O que que eu te digo? Basicamente, o que que ela tá, a dúvida dela é uma dúvida que muitas pessoas têm. Tipo assim, ó, vou iniciar o meu negócio, já começo a me pagar agora ou me remunero depois? Correto? Aí vem muito dessa questão que eu falei do capital de giro, tá? Digamos assim, se você organizou o teu negócio ao ponto que assim, ó, eu tenho dinheiro para me sustentar um tempo até o negócio fluir, beleza? Espera um tempo e começa a te remunerar depois, desde que tu tenha feito essa organização e tu já tenha um caixa que vai te dar que vai te aguentar, te sustentar num tempo até o negócio fluir. Ótimo. Agora, se você necessita daquele dinheiro, você precisa de dinheiro para viver também na tua vida pessoal, eu acho que tu tem que tentar fazer o máximo possível para logo começar a fazer essa retirada. É claro, tu vai fazer essa retirada se o teu negócio estiver trazendo retorno. Por isso que eu volto a falar da questão do capital de giro. Se você, antes de planejar o teu negócio, pensar num caixa lá, digamos, de 4, 5, 6 meses para te sustentar enquanto o teu negócio não dá lucro, esse é o ideal. É você pensar nisso antes. Volto a dizer, organização financeira é tão importante que tu tem que pensar nela antes do negócio realmente acontecer, entendeu? Então, por isso, as coisas realmente acontecem melhor se tu pensa antes mesmo de efetuar as ações e as atitudes, tá? Então, eu acredito que se você tem um caixa ali, um capital de giro, seria o essencial para isso. Perfeito, respondeu tudo. Isso Silvio, aí. com todo esse conhecimento, como que você ajuda essa galera que está assistindo a gente, os empreendedores que vão assistir essa live ainda? Como que Uhum. você auxilia eles? Como que a gente pode entrar em contato com vocês? Como que funciona isso? Assim, hoje nós trabalhamos em duas frentes, tá? Que é o nosso curso presencial, que é o Estética Empreendedora, que está em pause agora. Que pena, né? E foi e esse para nós é legal. O nosso curso online a gente ama ele, mas não tem nada mais gratificante do que tu tá na frente de pessoas trocando informação. Aquilo para mim, tu sai cansado, mas tu sai feliz. Aquilo ali para mim aquilo ali é a melhor coisa que eu faço na minha vida. Meu ápice de felicidade financeira, de profissional é quando eu estou presencialmente conversando com pessoas. Eu gosto muito. Então tem o Estética Empreendedora, né, que é o nosso curso presencial, e a gente tem o nosso curso online, que é a Nova Estética. Esse curso ele teve uma abertura de inscrições lá em abril, se eu não me engano, por 7 dias. Talvez tenha esse ano ainda. Eu sei, mas não posso falar muito sobre, senão os sócios acabam me dando uma advertência. Mas vão ficar ligado aí que acho que talvez daqui a pouquinho vai ter umas novidades online aí novamente, que daí tem o nosso curso que é a Nova Estética, né? Então, basicamente a gente tem esse curso presencial online. A gente trabalha muito com palestras também, tá? Então, hoje a gente está até preparando algumas palestras online para faculdades, para algumas grandes faculdades a gente vem lançando e alguns simpósios. Então, onde a gente nos chama, a gente sempre faz o máximo para estar presente, tá? Mas hoje os nossos grandes viés, então, é o nosso curso presencial e o nosso curso online. Que massa, massa. Silvio, muito obrigado por ter aceitado esse convite. E eu que Gente que está agradeço. assistindo a gente também, muito obrigado. A gente ainda não vai finalizar, eu só quero comentar com vocês rapidinho que dia 29 de agosto, agora esse mês, vai ser um sábado inteirinho de gestão digital, onde a gente vai estar falando sobre parte financeira, precificação, como começar, quem já está começando, o que pode fazer e tudo mais. A gente tem um grupo no WhatsApp, se você quer mais informações, está mais envolvido nesse meio de estética, como fazer essa gestão toda, tem um link na nossa bio, é só entrar nesse link que vocês já são direcionados para o grupo. E agora, Silvio, para finalizar, eu quero que você deixe uma frase, uma lição para todo mundo que está assistindo a gente. Frase e lição. Acho que normalmente o pessoal deixa uma afirmação, uma frase afirmativa, correto? Acho que a maioria deve ter feito isso, né? Eu vou fazer um pouquinho diferente para ser o diferentão, tá? Pode ser? Eu vou deixar uma pergunta. Vou deixar uma pergunta que me ajuda, tá? Eu vejo hoje ainda que tem muita gente que se lamenta muito, assim, tipo, por que para mim não dá certo? Por que não deu certo para mim? Por que eu não consigo? Por que as coisas não funcionam quando eu tento? Eu vejo muitas pessoas ainda fazendo esse tipo de pergunta, tá? E eu acredito que esse tipo de pergunta não te leva muito
Longe, onde é que tu vai com esse tipo de pergunta? Então tem uma pergunta que eu tenho até anotado num quadro aqui do lado da minha cozinha, tá? Que para mim essa pergunta ela é simples, mas resolve tudo que eu tento. A pergunta básica é: qual é a solução? Uhum. Para mim isso é a base de tudo que eu faço. Eu tô com um problema, em vez de me descabelar, eu penso qual é a solução. Uhum. Eu e a Grazi, a gente sempre tenta, problemas acontecem todos os dias. Mas como que a gente resolve isso? Como a gente pensa problema? Eu acredito que a gente pensa em problema quando a gente começa a pensar nas soluções. Então seria qual a solução, tá? Tem até Uhum. uma frase, não é minha, que é do Peter Drucker, que ele fala, né, que problemas são fontes de soluções, porque para cada problema existe no mínimo uma ou duas soluções. E não deixa de ser fato, né? Então por isso que eu gosto muito dessa pergunta, né, utilizar ela como frase. Só pra te falar, a Grazi também utilizou uma frase tua, hein? Então comentando Ela aqui, roubou ó, uma frase minha, que ela ela roubou. compartilhou sua frase, hein? E aquela fui eu que criei, hein? Aquela fui eu que criei. Muito bom, muito bom. Ah, Que isso gere reflexão. A gente espera que a gente entregou conteúdo para todo mundo que está assistindo a gente. ótimo. Silvio, novamente, muito obrigada. Eu E eu adorei que agradeço o demais convite. tudo que tu entregou. Espero que a gente possa fazer uma outra live. Só me chamar. Estarei E presente. muito obrigada. Bom descanso para você. Sucesso para você e para a Grazi. Espalhe todo esse conhecimento que você trouxe para a gente. Ótimo. Obrigado. Eu agradeço muito. E sempre que vocês estiverem aí, sempre quiserem nos convidar, nós estaremos aí de pé e a ordem. Camila, obrigado pelo convite. Agradeço aí todo mundo que também esteve conosco e pela confiança. Obrigado mesmo, gente. Valeu, Silvio! E aí, gente, terminamos mais uma live. Essa live ela vai ficar salva no YouTube. Provavelmente essa semana a gente ainda vai estar postando. Não esqueça de entrar no nosso grupo para estar nesse meio de gestão, para receber mais informações. E amanhã, 8 horas, eu vou estar novamente com o Felipe, também comentando sobre gestão. Então, marquem no calendário, na agenda, criem alarme. Amanhã, 8 horas, vou estar aqui de novo, trazendo mais conteúdo para vocês. Gente, muito obrigado, boa noite para vocês e bom descanso e até amanhã.